de mais de 9 livros, nós vamos falar um pouco sobre eles daqui a pouco. E o tema que vai fazer a base do nosso programa hoje é um tema que me é muito caro, eu tenho um interesse muito grande sobre esse assunto e tenho um conhecimento muito pequeno, né? Então, junta a fome com a vontade de comer. E vai ser, para mim, um prazer imenso. O título do programa, como sempre, a gente propõe que seja dado pela convidada ou pelo convidado, e o título acabou sendo O que é ser índio no Brasil, né? Então, nós vamos tentar fazer esse programa integralmente sobre a causa indígena dos nossos povos originários chamados, e com as pinceladas também na questão da escravidão, que aí envolve a escravidão negra também. Miridan Brito Fauti graduou-se em Geografia e História e depois fez mestrado em História Social pela UFRJ, doutorado em História Social também pela Universidade de São Paulo, a USP, e fez um pós-doutorado num centro de estudos sobre a questão social, que é na França, em Paris, né? Então é uma pessoa com um vastíssimo conhecimento nessa área que nós vamos abordar, e além disso, aliás, Miridan, quase todos os nossos convidados aqui também tem essa questão, além de terem conhecimento sobre o que vão falar, tem paixão sobre o tema que eles se dedicam e abordam. Então isso também une as duas coisas, né? É um saber e ao mesmo tempo é um prazer imenso em passar essa cultura para os outros, né? Fala um pouquinho de você, Miridan, porque é a primeira vez que nós trazemos aqui no programa uma historiadora e uma geógrafa. Nós já trouxemos antropólogos, sociólogos, a maioria que vem aqui, por ser um problema mais voltado para a saúde, são médicos. Você é a primeira, e aí eu não posso deixar de fazer pergunta: por que alguém se interessou em estudar História e Geografia, assim, lá no ensino médio, ou no ensino, não sei quando é que você tomou a decisão. Como é que surgiu isso na sua vida? Ao me candidatar a fazer uma universidade, né, quando a gente tem 16 anos, isso. O meu pai, que era farmacêutico e depois advogado, disse para eu estudar doenças porque naquele tempo a doença era tratada com remédio feito em casa, não tinha a química que tem hoje, né? Chás. Há 50 anos atrás. Aí ele disse: você é muito detalhada nas coisas, gosta de saber as coisas. Faça farmácia. Mas eu achei aquelas fórmulas muito complicadas, eu não conseguia decorar. Eu sou generalista, gosto de música. Aí, então eu disse: não, papai, eu vou fazer História ou Geografia ou Jornalismo. E na Universidade Federal do Brasil, que naquele tempo era IFIX, né? Uhum. Eu me candidatei, então, à História. Fui candidatar primeiro à Pedagogia, mas já estava completa as vagas do candidato. Eu digo: tá bom, então eu faço História e Geografia. Porque aí abrange as duas coisas. Uma população pobre, eu sempre gostei, infelizmente, de pobre, eu não sou pobre, mas eu gostei. Eu tinha pena como é que vivia uma pessoa pobre. Compreender o que ele pensa da vida, o que ele acha da vida, o que ele acredita na vida, né? Então, eu me candidatei à História e Geografia. Lá na universidade, tinha um professor francês que me puxou para trabalhar com ele. Aí comecei com a Geografia, fui visitar os Yanomamis com ele e a universidade. Eu tive conhecimento de população, na verdade, pobre, vivendo dentro da mata. Mas, se bem que os Yanomami não é muita mata, é cerrado, é campo, né?
O Rio Grande do Norte, Roraima é mais campo. Mas ele voltou para a França, e aí eu fiquei trabalhando com um professor daqui do Brasil. E aí ele disse, não, você vai trabalhar com escravidão. Com escravidão e principalmente com mapas antigos. Quem é que me chamou? Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi meu professor. Aí ele começou, disse, você primeiro vai procurar mapas antigos no Conselho Nacional de Geografia, no IBGE, no Serviço Geográfico do Exército, que fica lá na cidade. Mapas antigos. Eu disse, para que eu quero mapa antigo? Você vai ver o nome dos índios do Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu digo, mas isso muda, porque eles são nômades, né? Daí a 2 anos, não tem importância, aí você faz uma sequência de mapa. E aí foi, até que o Darcy Ribeiro foi escolhido como chefe da Casa Civil, foi para Brasília, e eu fiquei, então, trabalhando com outro professor no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Não, você volta para a Amazônia. Você conhece os Yanomami, você vai trazer outros índios para a gente. E aí foi. Aí eu fiz concurso para o Estado, era Estado da Guanabara, e depois para a universidade. Aí acabei professora da Universidade do Brasil. Queria estudar os índios... Universidade do Brasil, que hoje é... Que hoje é Federal do Rio de Janeiro, Isso. né? Eu queria estudar na universidade, engraçado, os índios da Venezuela, porque onde que eu já tinha conhecido os Yanomami. Ah, não, mas é muito difícil você começar E o povo estudar. Yanomami, ele vive em Roraima e na Venezuela também. Se divide nesses dois países. Então, eu acabei estudando História do Brasil mesmo, do História do Brasil e Geografia do Brasil. Uhum. Daí foi minha formação. E quando me aposentei, eu fui para onde? Para Vassouras. Me chamaram para fazer o mestrado, compondo mestrado. Não era eu só, era uma equipe, né? Tinha que ter 10 professores com mestrado para fazer para cá, para poder reconhecer o curso de mestrado. Trabalhei lá. Trabalhei 10 anos lá. Aí, agora me chamaram para ir para a França, para fazer pós-doutorado, mas em doenças. Mas você pulou a USP. Primeiro eu fiz o doutorado na USP. Isso. Fiquei 4 anos. Aí, na USP, eu aprendi demografia, que era um conhecimento novo. Quantos mortos, quantos nascem, por que morrem? Aqui tem morte escrava. Isso foi pesquisa feita lá. Então, quer dizer, a minha vida de magistério, de pesquisa, tem sido variada, mas eu gosto. Agora volta para a França. Eu que te interrompi. Você foi para a França fazer o pós-doutorado. Para pós-doutorado, para demografia. É natalidade e mortalidade. Natalidade e mortalidade. Causas das mortes. Lá eu publiquei também. Mas isso não voltado para os povos originários, era geral. É geral. Uhum. Geral. E o teu interesse pela população indígena surgiu por quê e como? Não, isso eu sempre quis e eu não sabia como começar. Aí foi o Darcy Ribeiro que estimulou. Não, a primeira coisa que você tem que saber, quantos eram? Mas como é que eu posso saber isso? Ele disse, você tem conhecimento de mapa... Quantos eram os índios no Brasil? Quantos eram os índios no Brasil? Uhum. E onde estavam? Então, foi uns 5 ou 6 anos, depois ele foi convidado para trabalhar e ir para Brasília, para o INEP, né? Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, né? Que ele dirigia. Então, a vida minha tem sido sempre uma procura e achado. Quando eu procuro e acho, eu fico tão contente, agora vou estudar isso. Por exemplo, agora, a gente explicando, eu quero entender por que fazem tanta tatuagem. Qual é o simbolismo que está expresso nisso? Aí comecei a pesquisar e eu vi que já vem da Idade Média. Na Inglaterra, o que tem a Inglaterra com isso? Andavam nus, era sinal de importância. Você, todo tatuagem. Isso eu sabia. Então, a minha vida tem sido assim, várias pesquisas. Nesse meio tempo aí seu longo trajeto
como professora, como estudiosa, longo mesmo. Você escreveu mais de... Ainda estou com... Não estou com Alzheimer. Vamos aproveitar, e eu também. Você escreveu, a grosso modo, 9 livros, né? Você trouxe 3 a meu pedido. Eu trouxe 3. Eu vou dar os nomes aqui dos livros, e você... Qual dos 3 foi o primeiro a ser escrito aqui? Daqui foi esse. Esse azul. Então, o azul vem de uma fase em que você lecionava em Vassouras, né, que é um município aqui do Rio de Janeiro, para quem não é do nosso estado. E é um livro de autoria de Miridan, nossa convidada, Miridan Brito Falsi, e de Ana Maria Leal Almeida, que era sua colega de universidade lá. E o título do livro é A Morte Escrava em Vassouras. Porque, de onde veio a ideia desse título aqui? Porque lá eu continuei a pesquisa quem eram os primeiros habitantes de índios, eram os coroados, mas não existia documentação. Os livros que existiam originalmente sumiram. Houve uma mudança, era o Serviço Geográfico, CDH, Centro de Demografia Histórica, com livros espetaculares, dizem que eram, né? Sumiram. Jogam para um lado. Mas você está falando de Vassouras. De Vassouras. E essa escravidão que você está se referindo é de índio? Estava lá, é de livro. Não, é de índio. Ou é de negro? De negro. Ah, de negro. De negro, é. Lá eu não encontrei dados sobre coroados. É falado pelos historiadores antigos. O que é coroados? Desculpa é um a índio, ignorância. uma tribo indígena que tinha lá. Mas ela foi toda submetida e confinada, que eles chamam redução. Faz uma redução, acaba com os costumes. É só a igreja dominando, é só a igreja determinando o que eles vão fazer. Na verdade, a redução é um acabamento de uma população indígena. É o desaparecimento de uma cultura local. Deixa eu pegar essa sua palavra, porque eu vi uma apresentação sua e que você começa a apresentação dizendo que aquela apresentação é sobre uma população em desaparecimento. É verdade. O que é para nós que não temos a sua cultura? Descreve como uma população desaparece. Os colonizadores, que em geral eram portugueses, né? Há 200 anos atrás, 300 anos atrás eram portugueses. Depois é que vieram os italianos e outras nacionalidades. Eles ganhavam posto importante, ganhavam terra, se eles acabassem, matassem, vamos usar a palavra, matassem a população indígena. Por quê? O indígena roubava as fazendas, roubava mulheres. Eles diziam isso dos indígenas, mas eles faziam a mesma coisa. Então, mas os indígenas faziam isso mesmo? Os indígenas gostavam, vou usar a palavra gostava, era muito comum eles incendiarem as fazendas. Mas como revanche dos portugueses obrigarem eles a trabalhar. Os portugueses povoaram uma cidade, né? Fizeram primeiro uma capela, disseram que ia ser religioso, ia ter Deus, e diziam, mas vocês têm que apanhar pau-brasil. Então, aqui o litoral todo do Brasil é com pau-brasil. Na época, desculpe fazer essa explicação, mas nem todo mundo sabe. Não peça desculpa, isso para nós é uma riqueza imensa. Não existia. Nós fomos educados, a maioria de nós, educados por uma escola que, vamos dizer assim, trouxe a verdade do vencedor, né? De uma certa maneira. Então, não foi valorizada a cultura do povo indígena, porque eles foram derrotados, né? Entre aspas, né? Enfim, continua. Enfim, o português, quando chegou aqui, 1500, verificou que aqui tinha um pau, né? Uma planta, uma árvore, 30 metros de altura, que tinha uma casca. E aquela casca fervida dava uma tinta
que aquilo era importantíssimo. Por quê? Porque as anilinas só foram inventadas, descobertas pela indústria química no século XVIII. Século XVI não tinham. Então, eles iam apanhar... Era uma tinta vermelha, não é isso? Tinta vermelha. Então, essa tinta vermelha que no Mediterrâneo existe, que é tirada de um molusco chamado... É molusco mesmo, que eles espremem um molusco e dá uma tinta vermelha, era caríssimo. Só usava vermelho os papas, os padres, com o bispo, né? Com vermelho era uma cor rara. Quando eles chegaram, encontraram o pau-brasil aqui, que também tinha na Índia, né? Tinha também, mas aqui tinha todo o litoral com pau-brasil. Então eles pediram para o índio colaborar. O índio ficou contente. Colaborar de que maneira? Quer dizer, cortar a árvore para eles. Então eu vou contar uma coisa muito interessante a vocês. Aí eles pediam, o escravo dizia que ia ganhar o quê? O índio dizia assim: não, vocês vão ganhar apoio para derrotar outra tribo. O índio era muito guerreiro. A posição dele é de dominação também. Dominação do seu espaço. Vocês vão ganhar ajuda para acabar com os tupinambás. Tapuia, Tupinambá, Coroado. Então, depois eles eram traídos. Eles é que eram aprisionados. Mas eles fugiam, que o escravo, o índio, tem característica de andar daqui até Maranguape, a pé. Né? Daqui até Marambaia. Marambaia eles andam com a maior facilidade. Deve dar aí uns 50 quilômetros. 50 quilômetros, fugiam. Então, o que eu estava falando? Da tinta. Era uma riqueza fabulosa. O índio ajudou. Aí o índio perguntou para o português: mas por que você quer tanta madeira? Ah, porque eu vou fazer uma casa. Ué, mas eu já tenho madeira para fazer uma casa. Mas para que você... Não, mas eu quero mais. Mas por que você quer mais? Porque eu vou vender. O que é vender? Não, eu vou ganhar lucro com isso. Mas o que é lucro? Você vai ganhar terra. Terra? Mas para que você quer tanta terra? Então o índio, não a cabeça dele, a cultura dele, a questão mental, ele não entendeu essa coisa. Aí ele disse assim: não, e também eu vou ganhar dinheiro ou prestígio, porque eu vou vender. Aí, para vender para quem? Ah, para os parentes, para os amigos, vou fazer 1, 2, 3, 4 casas. Aí o índio parou, isso é contado pelos viajantes da época. Lá ninguém morre, não. Então, olha que concepção interessante. O índio, apesar de ter outra cultura, ele percebeu que há um limite na vida humana. A vida tem um limite, ela se esgota, não adianta ter muito. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiquei encantada com isso. Eles não morrem, não, vocês não morrem, não. Bom, daí eu fiquei apaixonada por estudo dos índios. Mas não encontrei tanta facilidade de compreender o índio, a não ser lendo Viajantes do século XVI. Fui aqui procurar a FUNAI, procurar em Botafogo, tinha a casa da FUNAI, né? Aí me falaram assim: professora, a senhora é estrangeira? Eu disse: não, sou brasileira. Porque aqui só vem estrangeiro procurar índio. Ninguém no Brasil quer saber de informação sobre os índios. Informação sobre os índios. Ninguém quer saber. Então, a primeira riqueza que o português explorou, ele vendia para a Europa, né? Porque senão ele tinha que apanhar tintas aonde? No comércio com o Oriente. Vinha aquela rota da seda. A seda para obter. A seda tinha que ir na China, na Índia, vinha com aquela rota toda por dentro do Oriente Médio, né? Onde hoje é Iraque, Irã, era a rota da seda. Quando eles encontraram do Brasil, Brasília, os navegantes, quando eles chamavam Brasília, eles ficaram encantados. Foi a primeira exploração
da população daqui. Mas a segunda foi quando eles descobriram que aqui dava cana-de-açúcar. O açúcar era caríssimo. Deixavam as rainhas deixavam em testamento: deixo 50 gramas de açúcar. Em testamento? Em testamento. Então, eles descobriram, os portugueses, que a terra daqui era uma terra barrenta, né? Que é a terra do massapê, que dava a plantação da cana-de-açúcar. E trouxeram a cana-de-açúcar das ilhas do Atlântico, plantaram, foi um sucesso, foi a segunda escravidão. Mas aí já não tinha mais quase escravo para trabalhar. Índio. O índio já estava caminhando. Ele é nômade. Hoje ele não está no Rio Grande do Norte, não está no Amazonas, está todo lá. Aqui tem 15 mil índios no Rio de Janeiro. Não tem mais, mas aqui não tem. Aqui tinha Tupinambá, tinha o Araribóia, lembra do Araribóia, que era dono de Portugal? Isso. Do Niterói. É. Bom, agora eu já estou me perdendo um pouco, mas é uma explicação de como. Eu vou seguir a tua roteiro. Apresentação, a tua palestra. Uma coisa que me chamou a atenção foi a quantidade que você marca na sua palestra dos chamados povos indígenas aqui no Brasil, né? Eu não tinha ideia. Você diz que são 250 etnias, mais ou menos, não é isso? E me fala então desse quantitativo. Depois você volta a me perguntar do tal do desaparecimento, essa Sim. palavra. Quer continuar, a gente passa para cá depois. O que você acha melhor? Tá bom, então acho melhor continuar esse Então pensamento. vamos continuar. Desaparecimento porque o colonizador ganhava terra se ele trouxesse muita orelha de índio. Ele matava o homem, trazia uma orelha, ou duas, ou três, ou 10, ou 20, para mostrar ao chefe dele, ao rei, ou a organização. Isso é na época das capitanias. Das capitanias. Que ele matou, não tem importância a palavra matou, assassinou, sacrificou 50 índios. Então ele ganhava um pedaço de terra, bom. Mas o índio, homem, a mulher, ele não matou tanto. Me explica então, se você usava o índio, entre outras coisas, para derrubar a árvore de pau-brasil, qual era o objetivo de matá-los e não de, enfim, usá-los de outra maneira ou se associar ao trabalho deles? Qual era o objetivo? Não tinha o objetivo de, primeiro, tinha que eles trabalhassem. Isso. Eles começaram a fugir. Ah, sim. E aí teve que fazer essas atrocidades. E mostrar para o português chefe que eles tinham a capacidade de acabar com aqueles bárbaros. Eles eram chamados de bárbaros, né? Como se fossem os turcos bárbaros da antiguidade. A minha geração na infância foi educada com filmes de seriados, né, muitas vezes, muito com aquela coisa meio inóspita americana, né? Então, onde tinham aqueles quartéis dos militares que usavam a roupa azul com coisas amarelas, assim. Então, por exemplo, eu fui criado, um dos seriados que eu tive mais apego foi o Rin Tin Tin, que era um cachorro, lembra do Rin Tin Tin? Lembro. E tinha um menino que era chamado de Cabo Rusty. Depois é que eu entendi que esse Rusty, em inglês, quer dizer sardinha, né? Na pele, aquelas marquinhas. E ele pode atender o telefone, eu também deixo... Atender não, desligar. Eu também deixo o meu ligado aqui, vira e mexe, né, Geraldo? Então, aí eu estava me lembrando dos seriados. Dá para ele ali. Pode desligar. Eu estava me lembrando desse seriado Rin Tin Tin, que vira e mexe, praticamente todos os episódios era o exército matando o índio. É verdade. Né? E às vezes o Rin Tin Tin ainda ajudava a achar os índios perdidos. Né? O Rin Tin Tin eu acho que já levou mais de 20 flechadas. A cada 3, 4 episódios ele tomava uma flechada.
Mas nós fomos criados com a ideia de que índio era para ser morto. É para ser morto. Mas foi formidável você descobrir isso. Porque eu me lembro, eu quando criança, e sou mais velha que você, que o índio era valorizado no primeiro capítulo do livro. Ah, o índio era bonito, ele ajudou na missa de sétimo dia. Missa de sétimo dia, não, da primeira missa. Primeira missa do Brasil. Ele ajudou a tirar o pau-brasil. Daqui a pouco, eles têm uma cultura maravilhosa, eles sabem dançar, eles sabem cultivar mandioca, milho, era tudo maravilha. Quando já os bandeirantes chegando, começando a explorar a terra, a história já é outra. Eles são bárbaros, eles incendeiam, eles atacam as fazendas, aí tem que ser determinado. Então, exterminado. Exterminado. Uhum. Tem que ser destruído. Aí eles fogem para o interior. Hoje, nós estamos na nossa última fronteira. Como assim? Então, a última fronteira indígena não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uns pescadorzinhos que estão no Rio Grande, na Roraima, limite com a Venezuela. Nosso último limite. E que estão sendo exterminados pelo uso do mercúrio, né? Pelo uso a última notícia fala de mais de 500 crianças. Né? Então, nós estamos na nossa última fronteira. Uhum. Aí eu pergunto a você, será que eles vão terminar mesmo? Vamos voltar atrás, porque também na sua apresentação você fala das doenças, né, trazidas pelos portugueses. Né? Eles tinham uma vida, eu não saberia dizer se era uma vida saudável antes da chegada dos portugueses. Eu não me lembro, nunca estudei a fundo essa questão sanitária indígena de 1500 para trás. Mas o que a gente sabe, inclusive a tuberculose veio muito com os portugueses que vieram para cá e onde só tinha índio. Como é que foi essa história que você cita na sua apresentação? Você tem toda a razão de perguntar isso, que eu também desconfio dessas concepções, tanto da parte dos primeiros antropólogos valorizando que o índio não tinha doença. Não é possível, ele teria doença, né? Como a desvalorização que eles tinham AIDS, doenças sexuais transmissíveis, também que não tinham ou que tinham. Todas as duas informações são não confiáveis. Por quê? Não tinha estudo. Uhum. Não tinha um estudo. O que se dizia era uma fraqueza orgânica, né? Uhum. Até um certo ponto eles tinham assim, 40 anos. Com 50 anos, hoje eu tenho dados populacionais, é a média de vida do índio. Hoje, e que subiu em relação ao que o Darcy Ribeiro dizia, que eles tinham uma doença, tinham uma saúde maravilhosa. Ele dizia isso, ele valorizava do outro lado. O Darcy Ribeiro viveu entre os índios 2 anos, chama Urubu, lá no Maranhão. Dizia que eles tinham excelente doença. Mas aí saúde. Eu perguntei, saúde. Mas eles morriam de quê? Não, eles morriam a causa natural da velhice. Não era. É contaminação. Hoje está provado, nos mapas populacionais do IBGE, né, 2010, 2020, que eles tinham doenças infecciosas seríssimas, parasitárias. Uhum. E diziam que não, que foram só os portugueses que transmitiram. Então, hoje, com os estudos... A própria malária devia... A própria malária. Não. E outras, que a gente ouve, a gente fala em dengue, chikungunya e tal, mas naquela época os mosquitos deviam também passar outras viroses, né? Então, você me perguntou isso, porque eles eram saudáveis, não eram. Com crianças, jovens, até 20, 30 anos, eram. Mas depois também tinha muita dificuldade de sobreviver. Primeiro, que eles têm que se alimentar. Eles não têm um Zona Sul ali do lado para fazer compra, né? Eu tinha um vizinho que me disse isso, ali do meu prédio, que você conhece. Ah, professora, a senhora não acha que dá muita terra à Índia? Para que dá terra? Ele dá um pedacinho de terra. Eu digo, isso é verdade. É porque, senão, porque
ele vai comprar no Zona Sul. Ele compra o arroz, ele compra a mandioca, não é isso? Não precisa dar muita terra. Então, nós também... Zona Sul, para quem não é do Rio, é um supermercado. Aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, eles tinham que procurar a comida deles. A mulher indígena é que plantava. É a mandioca que eles descobriram, né, uma raiz branca, começaram a plantar outra vez, e ela se dá muito, né? O milho também foi descoberta deles, ou já uso deles, né? E a caça era a proteína e era o vegetal, né? Então ele tinha a caça, tinha pesca, um conhecimento fabuloso de como circundar um lago com cipós, fazer verdadeiros aquários, né? Pegavam. Agora, como manter? A dificuldade era como manter, porque se não tinha preservação, né? Não tinha geladeira naquela época. Não tinha geladeira. Então, assavam tudo. A alimentação do índio, não sei se você já sabe, ou outras pessoas que estão vendo ali, era, para nós, hoje em dia, que somos todos puristas na alimentação, muito complicada. Porque eles caçavam uma paca, né? Uma capivara, que tem uns 8 quilos. Eles têm que comer aqueles 8 quilos em 2 a 3 dias. Aí comem, vomitam. Bota um dedo na garganta, vomita. Dança, ficaram um dia de festa. 2 noites dançando, comendo, depois. Não tem a preservação. Então, eles começaram a descobrir conchas, né? No interior, tem umas cuias, é uma planta rasteira, como se fosse uma melancia, né? Que fica oca por dentro, você retirando a polpa e armazenar, mas também só pode armazenar por pouco tempo, né? Então eles comiam planta. Até porque naquela época, como é que eles tratariam uma gastroenterite se eles pegassem uma infecção por essa carne apodrecida, né? Então, eu acho que a população, quer dizer, estudiosa, tem que rever esses conceitos, que eles não tinham doença, que se alimentavam muito bem. Depende. Depende, porque tem épocas que não tem frutas, né? Tem épocas no Brasil que não tem frutas. Hoje tem, porque foram trazidas da Índia, a manga, várias plantas foram. Eu gostei dessa história da rainha deixar 50 gramas de açúcar no testamento dela. Mas uma outra coisa que você cita é a questão da preservação da mata, né? Que é uma coisa que a gente hoje discute, né? É o tema da hora agora, né? A mata em pé e tal. E você fez uma lembrança de uma historinha, né? Do sujeito. Para que você quer tanta árvore, né? Para que você quer tanta terra? Como é que é o lidar deles com a questão da mata, da preservação? Primeiro, eles não derrubam por derrubar. Eles não sabem o que é derrubar para ganhar dinheiro. Não tem necessidade, não tem possibilidade, não tem banco, não guarda o dinheiro. Se bem que hoje dizem, não sei se é verdade, até que ponto é verdade, que eles se associam aos garimpeiros para ganhar dinheiro com ouro. Eu não acredito. Eu acredito que eles são mortos pela dissolução do mercúrio no ouro. Acredito mais do que... Nos rios, né? Nos rios. Do que essa ideia fantasiosa que eles estão ricos. Não. É possível até que algum índio ou outro, desgarrado e traindo a comunidade dele, possa fazer algum tipo de associação, mas não é essa a ideia. Não é essa a ideia, não é essa a ideia. Eles não têm conhecimento. O índio, Milagres, vive na idade da pedra polida, né? O ser humano já passou pela pedra lascada, pedra polida, agricultura, 30 mil anos atrás. Ele vive ainda
há 30 mil anos atrás. É objetivo. Ele pesca um cação, né? No Amazonas tem pirarucu, seca o que pode, guarda numas cestas que tem ar, mas é por pouco tempo, não pode guardar muito. Então, no máximo 4, 5 dias, comem, mas depois não tem. Aí tem que sair outra vez para pescar algum peixe importante que consegue conservar por mais 4, 5 dias. Então, é uma luta constante para a saúde deles também. Mas existe um grupo que costuma dizer que eles se alimentavam muito bem. Não. Já mais agora, que dizer que eles têm direito às conquistas que nós temos, então que eles não deveriam ser impedidos de terem acesso à nossa cultura, enfim, a tudo isso que a gente aqui convive de uma certa forma natural, faz parte da nossa vida, e tem gente que diz que eles teriam direito a isso. Como é que você vê isso? Você acha que eles querem essa nossa vida? Essa nossa vida é interessante para eles? Como um todo, como para algum ou outro deve ser, mas como um todo. Você acha que o que nós vivemos, eles gostariam de viver também? Eu vou dar uma opinião Sim. comparativa com outros povos, né? Sim. Cultura ninguém impõe. Ninguém impõe. Ninguém se impõe. Ela existe porque o grupo que vive junto cria laços de parentesco. Essa mulher vai casar, tem até ordens de pagamento de casamento, como nós vamos desenvolver na sociedade burguesa. Você é para casar com o meu irmão. Para quê? Então, sanguineamente, eles são parentes. Por que eu disse que ser índio no Brasil e não ser povo indígena? Uhum. O Viveiros de Castro, né, que é o antropólogo, ele disse que índio é o elemento assim solto, que não tem laço de parentesco, mas rapidamente ele forma os laços de parentesco para continuar ou naquela etnia. Depois eu falo das etnias, para continuar. E aí ele forma um grupo de 20, 30, 40, 50. Por que para mais ou menos aos 100? Por quê? O grupo de 100 pessoas. Porque senão não tem como sustentar. Ele não tem possibilidade de caçar, guardar para 200 pessoas. Ele não pode armazenar. Aí ele deixa aquele espaço, já forma um outro grupo. São línguas descendentes da primeira. A primeira era Tupi, depois Tapuia. Hoje tem 250 línguas, né, diferentes. Então, eles acabam se separando pela dificuldade de se manter num local, de caçar, armazenar isso para ter saúde. Não sei se eu expliquei. Explicou. Porque a gente faz uma fantasia. Eles caçavam, eles conheciam todas as plantas. Plantas de alimentação eram poucas. Eles têm uma árvore que ele sabe que pode fazer um alicerce de uma casa. E se eles têm esse conhecimento, não adianta botar aquela porque vai cair. Isso, eles sabem como cobrir com a folha da palmeira, né? Cobrem com palmeira. Eles não têm telha, não desenvolveram ainda a telha. Eles não têm ferro. Então, a planta, a maloca, pode cair com uma tempestade muito grande. Cai, é demais, eles já passam para outra, para fazer outra maloca. Falar em maloca, talvez alguns ouvintes não saibam. Fala a origem da palavra carioca. Eu sei que o cari é um peixinho que dava nessa região daqui do Rio de Janeiro. Então, era a casa oca do peixe cari, se eu sei, né? Carioca. A casa do peixe Por cari. falar em língua,
Aí eu vou aproveitar para falar. A língua indígena, ela não tem, ela parece grego, ela é uma justaposição, né? Ipanema, Ipa quer dizer uma coisa, Nema quer dizer outra. Água podre fechada. Ipanema quer dizer água podre fechada? É, porque é uma lagoa. Então, ele não faz. Eu não faz declinação de verbo. Eu amo você. Eu, você. Eu. Fazem muito gesto. Né? Então, a língua deles, se a gente quiser desvalorizar, quer dizer, é uma língua com poucos elementos de indexação, de combinação. Parece até um alemão. Juntar as palavras. Piauí, você sabe o que quer dizer? Não. Piau é um peixinho pequeno. E é o rio, uma água forte. Então, a água que tem o peixe piau, uma frase é condensada numa palavra. Então, isso deu margem a existir tantas línguas, porque o outro já elaborou de outra maneira. A quantidade de palavras que são nossas, hoje em dia, do nosso vocabulário, que eram tupi. Tapuia já falava de outra maneira, né? Tupi. Você sabe que tapuia eu nunca tinha ouvido falar? Não. Tapuia é o que se seguiu aos tupis? Não, tapuia diziam que eles eram de menor conhecimento que o tupi. E mais capacidade de, não sei se isso é verdade ou não, de ajudar os portugueses. Então, eles fizeram tudo, os portugueses, tudo, quase tudo, para destruir os tapuias. Porque eles não aprendiam rápido, né? E os tupis aprendiam. Então, as formas de fim do índio, né, voltando à pergunta que você fez, desaparecimento de um povo, foram várias, né? Foram as naturais, por aquisição de doença, como você, médico, sabe muito mais do que eu. A doença não foi totalmente imposta. Eles não tinham, que eu saiba, eles não tinham AIDS. Que eu saiba, não sei. E, no entanto, eles tinham uma multiuso da mulher. Não existia você traiu ou não. Faz parte dos deuses. Uma mulher podia ter 3 homens. Lógico que ela só vai ter filho de um, né? Ou um gêmeo com 2 espermas. Mas ela podia ter, não era pecado. Não era considerado uma coisa inglória. Não era dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Não era, digamos, muito bem aceito, sabe por quê? Para não perder os laços parentescos. Se a mulher vai se unir muito com o outro, vai perder os laços parentescos. Isso é importante para eles conseguirem ter força e se manter unidos. Você disse que uma das formas que o português fez os índios ir cortar pau-brasil era dizer que ia ajudá-los contra os inimigos, quer dizer, outras tribos. Essas brigas entre tribos eram muito importantes, forte. Assim, muito eles impactantes? Tinham essa característica, guerreira. Tem uma poesia... Mas era por espaço, era por alimento, era por quê? Era... Lembra de um poema do Gonçalves Dias? Quando um índio chora, ele diz assim, tu choraste diante da morte? Então, meu filho, não és. Porque a morte é uma coisa sagrada que agrada aos deuses. Então, eles tinham concepção que ninguém morre. Ele só vai para um outro espaço. Uma vez eu falei isso para você. As lendas mostram sempre ressurreição. Parece até coisa dos gregos. O índio... a sua aguinha aqui que você não tomou ainda, hein? Ele ressurge, ele não morre, ele não foi. Então, para nós entrarmos nisso, temos que entrar nos mitos. Vamos começar pela lenda que gerou o seu nome. O nome da nossa convidada é Miridã
né? O primeiro nome é Miridã. E esse Miridã, fala então da lenda da Miridã. Bom, então, o que é uma lenda? O que é um mito? É uma narrativa explicativa da formação de uma montanha, de um rio, de quem morava ali, de quem mudou dali. É toda uma trajetória de vida de um grupo, né? Então, nós pensamos que lenda e mito é só dos indígenas. Os romanos não têm o mito das Sabinas. Eles estavam precisando do elemento feminino, atacaram outro grupo para roubar as Sabinas. Quem eram as Sabinas? Sabinas eram várias tribos que viviam naquela região de Roma, né? Eles estavam precisando da população feminina, que tinha morrido muito. Eles atacaram e tomaram conta das Sabinas. Rápido das Sabinas, nunca ouvi falar? Nunca ouvi falar. Já ouviu falar, Geraldo? Eu já ouvi falar. Rápido das Sabinas. O Rapto das Sabinas. Das Sabinas. Outro, quer ver? Um mito que nós temos aí, nós dissemos, ninguém sabia, ou pelo menos diz que não sabia. Como é que Roma foi feita? Não foram duas leoas, né, que amamentaram os dois gêmeos, Rômulo e Rêmulo? Onde é que está escrito isso? Isso é uma lenda. Por que se criou isso? Foram os deuses que mandaram. Você joga logo para Deus, que fica livre de qualquer interpretação. Mas onde está escrito isso? Então, nós temos lendas, nós temos mitos, se é importante para a nossa preservação cultural. O ser humano, seja ele índio, seja ele culto das universidades, ele vai criar um mito de proteção para ele. Ele é tão importante que ele apareceu dos céus, brotou dos céus, a mandioca brotou da rua. Então, o mito é isso. E a lenda, isso que eu queria trabalhar com você, ela é muito importante, porque na lenda, mito, é mais objetivo falar. O mito, ela é autopreservativo de si próprio. A Miridã era uma índia linda. Quem que disse que era índia? Tinha foto. Mas era uma índia maravilhosa que era disputada por duas tribos. O casamento dela, a união dela, porque eles tinham já quase organização social, entre aspas. Fulana, Miridã, vai casar com Gil Boés. Mas ela se apaixonou por uma outra tribo. Engravidou. Quando a criança nasceu, ela sabia que não podia ter essa criança. Então, porque ela não era da tribo dela. Então, tem racismo. A gente não pensa nisso, mas é um racismo, né? É uma proteção do seu grupo. E o que ela faz? Ela bota a criança num cestinho, né? E bota num rio, chama Paraim. É um riacho quase. Paraim, que é afluente do Canindé, no Piauí. Isso é no Piauí, não é? Do Piauí. Isso. Quando ela bota, o rio se revolta, porque as forças da natureza, as coisas da natureza têm força. As árvores têm força para mandar em você. Ontem eu vi um filme, Sessão da Tarde, que o rapaz botava a mão assim, tinha força. Eles acreditam nos seres protetores das árvores, dos rios. Você não pode estragar, sem mais nem menos. Aí ela botou no rio. Quando botou, o rio se revoltou. Houve um estrondo, houve raios e brotou uma água do fundo de um baixão que tinha. E aí apareceu o quê? Olha só, é uma ressurreição. Uma criança, que eles chamam de Membira, é uma criança indesejada, ela não era filha de ninguém, ela era da água, essa criança.
criança pequenininha, mas tinha barba branca. Então, essa criança aparece de vez em quando para dizer, eu existo, mas eu sou uma membira, um membira. Eu não posso voltar para tribo nenhuma, mas eu apareço para lembrar que o mundo vai se acabar. Mas o dia que eu falar, ele se acaba. Que coisa linda isso aqui. O mundo não terminou. Existem forças dentro daquele lago que vai estar mantendo o mundo. Só o dia que ele falar, ele não vai falar nunca, porque ele é uma criança, um recém-nascido. Eu acho a lenda tão bonita, porque ele... E o que seu pai ou sua mãe tinha relação com essa lenda para botarem o seu nome? Papai era piauense, né? Uhum. Aí ele ouvia falar disso, ele foi lá no sul para ver, porque a lagoa de no sul do Parnaguá, Piauí. É do Piauí, papai. No sul do Piauí que ele foi. É do sul do Piauí. É uma lagoa que já fica perto de Goiás, no sul, né? Aí ele foi e disse assim, mas por que isso aparece aqui? Não tem outra lagoa, porque o Piauí tem várias lagoas, né? Um terreno sedimentar, né? Que já foi mar, né? O interior do Piauí já foi mar. Então, tem várias lagoas. Essa é uma das maiores que tem lá. Por que foi lá? Ninguém sabe. A lenda não explica tudo, né? Não explica tudo. Mas explica o seguinte, ela não morreu. Ela fica maluca. Miridã fica maluca. Aí ela se joga na lagoa para ficar junto do filho. Mas ele continua a aparecer nas noites de lua cheia, quando está muito seco, mas ela quer dizer, essa criança quer dizer que vai chover. Quando ela aparece, é porque vai dizer, vai chover. Não fiquem preocupados. Vamos pular para outra lenda, de Zabelê. Zabelê era também, o que eu acho bonito na lenda, eu acho que eu comentei com você, é porque tem as forças da natureza e as forças do ser humano. É o amor, é a morte, é a ressurreição. São os fenômenos que existem no ser humano, né? Então, o amor é uma força tão grande entre os indígenas. Eu fico boba quando eu me conto uma coisa assim. Eu não sabia, eu tinha que estudar Freud, eu não sabia que o amor é tão forte entre os indígenas. Porque a gente vê nos nossos romances, né? Que na preservação da espécie, né? Mas eles também têm. E, desculpe fazer um parêntese, eu tenho assistido muito a história no YouTube dos pássaros. Os pássaros também têm um cuidado de se manter para não sumir, né? Eu já vi também dos leões. Eles têm um cuidado, a mãe leoa, ela tem um cuidado para não sumir. Então eu fico... Mas vamos voltar para Zabelê. Fiquei muito curioso. Então tinham duas tribos, cujo um casal se amava, tinha esse amor, mas não podia... Mas um era de cada tribo. Era de cada tribo. Eles não podiam continuar. Como sempre, tem um rival que descobriu e contou para a tribo dela que ela estava se encontrando com coisa. Então, chama toda a tribo para guerrear o outro. Lógico que todos morreram. Foi uma guerra, que diz que a guerra entre eles é muito forte. Muito. Depois eu conto da capacidade que eles têm de matar. Aí houve uma dizimação daquelas duas tribos. Mas olha só que bonito na lenda. O deus Tupã não pode terminar com eles. Não pode. A vida é incontrolável. Quem determina tudo é Tupã. Então, transformou em dois pássaros, né? Chama-se Zabelê e o companheiro. E eles vivem sempre juntos. Quando um some,
diz que tem um canto maravilhoso, eu nunca escutei, chamando onde é que ela está. Aí ela aparece e aí eles percorrem todo o sertão, e lá não é mata, é zona de cerrado, né? Percorre para ficarem juntas, enquanto puderem se autorreproduzirem, né? Se reproduzirem. Então eu fiquei encantada, porque não há morte. Ela vai reaparecer. E essas duas lendas que nós estamos falando por enquanto são lendas indígenas. São lendas indígenas. E o Saci Pererê? Saci Pererê, ele é protetor da floresta, porque dentro da floresta tem o amor, tem o traiçoeiro, gato maracajá, que está sempre espreitando tudo para tirar vantagem. Gato maracajá? Gato maracajá. Então, dentro da floresta, tem um Saci Pererê, que ela é um garoto, né? Que corre muito, só com uma perna, com um gorro vermelho. Ele aparece, mas ele não desaparece, ele está escondido na floresta, tomando conta quem é que vem lá para destruir as árvores. Ele protege a floresta. Ele é um protetor da mata. É. Engraçado isso. Então, e por que será que puseram ele com aquele cachimbo na boca? Com a cachimbo eu sempre associo aquele cachimbo a ele ter menos numa perna. Bom, o índio o cigarro fumava muito, você sabe, né? Ele fuma. Para o mundo ocidental, o cigarro veio de índios, americanos e índios aqui da América do Sul, do Brasil mesmo. Eles fumam muito. Sempre fumaram, né? Mas... Para você estava uma explicação. Por quê? Qual é a importância do fumo para eles? Né? Porque se o fumo for de ordem de droga, de uma... eu não sei como é que se chama em medicina, né? Que tem um componente de droga, é uma calma, é uma paz, entrar em transe, né? Pode ser isso, né? Agora, por que eles descobriram o fumo? O fumo é nativo no Brasil, né? Na América. Então, eles descobriram o uso do fumo, a confecção, né? Porque tem fumo grosseiro e tem fumo menos grosseiro. Como é que também, eu fico admirada como é que eles conseguiram fazer isso. Então, responde aquela sua pergunta. Diz que eles protegiam a mata, protegiam, ninguém ia tirar fumo deles, não. Protegiam, que era uso deles. E o curupira? O curupira, ele tem as pernas viradas para dentro, para não ser pego por ninguém. Porque você pensa que ele está andando para lá, mas ele está andando para cá. É uma forma de proteção da floresta também. Ele também é um vigilante? Também vigilante. Porque você pensa que ele veio para cá, mas ele está vindo para cá. Quer dizer, ele é um protetor que pode ser caçado por quem quer destruir a floresta. E isso se mantém? Milagre, mantém. Diretamente mantém. O sertanejo que vive no interior, que conservou determinados conhecimentos, ele diz, não entra aí, não entra, porque pode aparecer um espírito mau. A floresta é toda cheia de espírito. Aí eu me lembro daquele filme, você, quando criança, não sei se chegou a ver, é a Branca de Neve, vai pela floresta, tinha umas árvores que apareciam, pegavam um braço, pegavam por ela. Então, a nossa floresta é também cheia de espíritos maléficos ou... Falando nisso, você também cita nas suas apresentações, nos seus escritos, sobre qual exatamente seria a religião dos indígenas, né? Aí você cita, por exemplo, o xamanismo, o animismo e o totemismo. O totemismo foi a primeira vez que eu ouvi, foi lendo os seus escritos. Fala um pouquinho de cada um. Xamanismo. Os antropólogos, estudiosos, filósofos, principalmente franceses, né, acham que o que os índios têm não é religião ainda, que a religião é uma forma mais elaborada de concepção sobre os elementos básicos
das crenças sobrenaturais. Então, tem um filósofo chamado Durkheim, que ele disse que não é religião. Você pode discutir isso, né? Não é religião para ele. São formas elementares de pensar Deus. Um é bom, outro é mau, mas nós fazemos a mesma coisa. Né? Mas ele diz que são formas elementares, não chega a ser uma religião. Como se a religião fosse de uma complexidade muito maior, que eu não vejo, né? Porque Grécia tinha vários deuses, né? Tinha a deusa da música, a deusa da dança, a dança. Saturno matava todos os filhos. Tinha também ressurreição, né? Entre os gregos, né? Tinha ressurreição, quer dizer, regeneração. Ele ele comia todos, deixou um. Então, nós queremos dizer que nós somos superiores em tudo, no nosso pensamento, mas eu encontro vários elementos bem primitivos, entre aspas, das concepções indígenas brasileiras. E aí, eu levo aqui nessa palestra essa explicação. Um presente que nós recebemos, né? Um valor que nós recebemos desse grupo, é isso. É nos mostrar que nós temos isso, nós temos lenda, nós temos crença em deuses, nós temos crença... está chovendo, cuidado que vem o raio. Nós vamos voltar à questão do xamanismo. Não esqueci não, porque você não me respondeu ainda. Tá bom. Mas faltou a gente falar de uma lenda que essa é talvez mais conhecida, que é o boto cor-de-rosa. Depois a gente vai para o xamã. A lenda do boto cor-de-rosa. Tá bom. É um boto, né? Que é um peixe, um animal que vive nas águas, mas ele encanta as pessoas. Então, ele aparece junto das moças, lindo, como um rapaz muito bonito, muito desejado pelas mulheres, e leva para o fundo do mar. Mas ele é um boto. Aí depois, no fundo do mar, ou nos grandes rios, ele vira o peixe outra vez. Mas levou a moça que morreu. Então, o que significa uma história isso? de engravidar. A pessoa dizia que... A lenda dizia que a menina que engravidava e não queria assumir que tinha tido uma relação, dizia que tinha sido o boto cor-de-rosa. Saiu até uma novela sobre isso. Né? Tem sim. Mas você falou, o que isso quer dizer? Levar lá para o fundo do mar, virar peixe de novo e a menina morrer. Eu também interpretei, né? Deduzi ou criei isso na minha cabeça. Deve ser falta de mulher. Porque uma das grandes coisas que a gente vê nesses grupos primitivos é a desigualdade numérica entre a população de homem e de mulher. A mulher sempre foi um elemento importante, né, numa sociedade. Você não lembra disso? Né? Eu contava para os meus alunos assim, aqui tem 9 mulheres e um homem. Quem vai ser mais importante? O homem. Eu digo, não, a mulher. No final de um ano, vão ter 9 crianças. Agora tem ao contrário. Tem 9 homens e uma mulher. No final do ano, que a gestação é 9 meses, quantas crianças vão ter? Se tem 9 mulheres e são 9 crianças. Mas se tiver só um homem, eu digo, a não ser que o homem fecunde as 9. Então, essa relação homem-mulher é muito importante num grupo primitivo. As formas de casamento nada mais são do que uma dedução disso do ser humano. E quem é que viu isso? O xamã. Quem é o xamã? É uma pessoa tida como mais culta ou mais perceptiva, né? Percebeu a importância de fazer esse xamã. É quase como se fosse um pajé, né? Ele determina, não pode ter esse relacionamento.
Hoje o Okinawa, como é o Okinawa, né? Puxei para cá. Isso é o Cátia, de estar tirando o nome da nossa ONG do programa, não pode. Ah, é? Mas fala, o xamã e o pajé. Você leu aquele livro da Queda do Céu? E você diz assim, já vou te responder, não li. Você diz assim, é uma pessoa que tem conhecimento, xamã, né? Ou pajé, conhecimento de interpretar as forças da natureza e se conectar com os espíritos ancestrais. Quer dizer, além dele ter mais conhecimento que os outros, ele teria essa, vamos dizer, capacidade de se conectar com os ancestrais. Isso é o que ele achava, é o que ele dizia? As pessoas, o grupo acreditava que ele tinha uma força superior. Nada mais é do que para nós, o que um espírito, um espírito encarnado. Né? Eu não posso falar a palavra aqui, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o que é para nós? Eu sou católica, né, acredito. É um homem superior, quer dizer, de conhecimento, de interpretação da vida superior ao grupo da época, né? Até hoje, né? Até hoje. Animismo. O que seria o animismo? É a crença que tudo tem uma alma. Tudo. Tudo. Uma árvore tem uma alma, uma flor. Esse é preservado. Animismo de ânima, né? Que quer dizer alma. Esse, até hoje, nós cremos, né? Nós conversamos, eu pelo menos converso com uma planta. Eu converso com todas. E às vezes dou bronca nelas também. Eu digo, filhinha, por que você não programa? Eu botei você aqui para apanhar sol. Olha, não fica zangada não, então eu vou tirar daqui. Eu faço isso. De quem que nós herdamos isso? Não, eles acham inclusive que as pedras têm alma também, as montanhas, né? É um negócio, é uma concepção de vida bem interessante, né? Porque a gente parece que as coisas estão ali para nos servir, né? Eles não têm uma vida própria, né? Vamos dizer. Estou precisando de pedra, vamos acabar com essa pedreira aqui. Esquecendo da possibilidade que aquilo é um ser vivo, né? E o totemismo? Totemismo é a crença que um animal, mas não tem muito no Brasil, não. Eu li que tinha, mas não tem. Tem muito na Austrália, né? O totem. É a crença que um animal pode incorporar-se em você. É um totem. Temporariamente, por alguma tarefa? Mandar na sua vida, ou então a vida toda. E você, então, é do totem, do jaburu, o tato da... Aqui teria um peixe. Ele se incorpora. Tinha uma novela que passou, que era a Juba, né? Juma, Maria, Pantanal. Como é que era uma onça, né? Uma onça, que ela incorporava uma figura feminina. Então, isso são resquícios que as pessoas do interior acreditam. E aí eu vou fazer uma dilatação. Nós, católicos, apostólicos, romanos, também acreditamos. Uma vez eu levei uns alunos no Museu Nacional para ver as múmias. E aí ela tinha um peito, era uma múmia que pegou fogo, uma menina de 15 anos, né? Ela era filha de um sacerdote, com uma tela. Para quê? Para não entrar maus elementos numa múmia. Aí, quando o rapaz era um que tinha lá, que recebia a gente, um cientista, ele era alemão. Aí ele disse assim, olha, eles acreditavam com essa tela porque eles acreditam na preservação da alma, né? Que a alma volta para alimentar-se. Tanto que você deve deixar comida do lado, né? Porque ela vem de noite comer. Aí a menina começou a rir. Ai, que bobagem! Sua aluna? Minha aluna. Aí esse alemão falou assim, ué, você não está com um crucifixo aí? Por que você está com esse... não, é a igreja que manda. Então é a mesma coisa. É a crença que o corpo tem comunicação com outra pessoa que não está viva.
O que significa isso? Não sei, isso é ideia. Não, é um mito. É um mito, é uma concepção. Caramba. Aí, com isso tudo, eu quero mostrar a você, aí a quem está me ouvindo, a importância dos mitos. Isso. Você acha que isso só é de índio? De besteira de índio? Não, eu vou pintar minha casa de branco, não vai me dar sorte. Por que vai dar sorte? Eu vou botar uma roupa amarela no Réveillon, No que Réveillon. vai me trazer dinheiro. Vai me trazer dinheiro. Então, nós, seres humanos, somos cheios de mito dentro de nós. Fecha a porta. Essa porta aberta não dá sorte. Olha só, nosso programa daqui a pouco termina. E Tá bom. você me mencionou... Totemismo, xamanismo. Isso, mas você mencionou uma passagem sua junto aos Yanomamis. E agora, recentemente, a gente tem visto notícias sobre os Yanomamis de cortar o coração. Despolitizando essa questão, pensando no seu relacionamento com esse tema. O que você acha que nós, os brasileiros todos, a sociedade civil, que não é Yanomami, ou que não faz parte da população, do povo indígena, o que seria o melhor para eles que nós fizéssemos? Fica livre para pensar, você, com tudo que você conhece. Eu, aliás, não mencionei que, além do livro A Morte Escrava em Vassouras, a professora Miridã nos trouxe aqui também Escravos do Sertão, que é um livro seu, Escravos do Sertão, Demografia, Trabalho e Relações Sociais. Essa edição aqui é de 2022. E tem um outro livro também de Miridã, Brito Falsi, com Ildete Pereira de Melo, A Sinhazinha Emancipada, a paixão e os negócios na vida de uma ousada mulher do século XIX. Vamos fazer um outro programa só sobre a Sinhazinha. Tá bom. O que você, assim, se você tivesse o poder de influenciar os nossos governantes, quem está à frente, o que você diria para essas pessoas? Que é o melhor a fazer pelo povo indígena? Na minha opinião, tem que circunscrever a área que eles vivem. Tem que circunscrever. Por quê? Nós, o que é circunscrever para quem marcar não conhece as a terras palavra deles. Eu acho que foi o Bolsonaro, né, que tirou a marcação, né? Porque a criação aquele que é Xangu, Xingu, né? Sei, eu esqueci o nome. Não tem. Foi criado quando? Já tem uns 30 anos. Então, eles ficam, entre aspas, eles ficam controlados, eles ficam dominados por nós, mas não tem outro jeito, porque eles não têm arma de fogo, a não ser que eles comprem. Comprem por quê? Por um vizinho fazendeiro que quer a terra, aí vende facão. Eles não têm arma, eles não têm conhecimento dos metais. O problema deles, né? Problemas que seria uma coisa maravilhosa, eles vivem na idade da pedra, mas acaba com eles. Eles não têm o conhecimento de como usar os metais. Ele está na idade da pedra. Então, eu acho que pode ser criticado, meu pensamento, que a proteção de fazer, circunscrever... o território, aquele território deles. Território, que eles fazem estudo, levam o antropólogo para lá. Tem que ver se as culturas, né, as etnias, não vão entrar em choque. Então, fazer o espaço de moradia deles seria uma forma de preservar por mais, talvez, uns 500 anos. A natalidade está aumentando, né? Mortalidade diminuiu com os cuidados médicos que tem feito. Eu acho, posso ser que eu esteja errado, porque o Bolsonaro, se lembra que ele falou assim, antropólogo não pode ver um cocô de um índio que quer logo preservar. É uma das besteiras que ele disse que... rapaz, você tem que me avisar antes.
Quem é? Você quer fazer aí o comentário? Porque eu aqui já não estou acessando. É Miriam Teodoro. Miriam Teodoro. Querida Miriam Teodoro. Da Silva. Olá, boa tarde, doutor. Hoje consegui, estou aqui. Um abraço para todos. Ai, que bom, Miriam. Carlos Eduardo Fonseca Filho. Uhum. É de Imperatriz Maranhão. Olha. Opa! Fonseca Filho, sou tabagista e esse canal me auxilia muito. Conhecimento até por eu sofrer depressão também. Que bom, Carlos. Que bom ouvir isso. E a Miriam Teodoro queria ganhar uns livros. Que maravilha. Olha, se for possível, eu vou falar aqui com a professora. Tem mais alguém aí? Não. Em relação aos índios, primeiro você sugeriu que fosse feita realmente com critério e com atenção à demarcação. Ninguém pode entrar ali, a não ser que seja permitido. Mas o que você acha que nós temos a aprender com a cultura deles? O que você acha, assim, claro que é muita coisa, mas o que você ressaltaria? Olha, isso aqui valeria a pena a gente aprender com eles. Dá um exemplo, quantos você achar necessários em 5 minutos. Parece, né, à primeira vista, que a gente não tem mais nada a aprender. Uhum. Porque as plantas alucinógenas a gente conhece, as plantas comestíveis a gente conhece. Tem a Feira Livre aí, né? Então, parece, mas o que a gente tem deles é conhecimento da vida. Da mostra que viver é um ato de fé, de vontade de viver. Os índios não têm depressão, que é um fenômeno da nossa atualidade, né? Eles não têm depressão. Eles vivem perante nós, pela ideia que nos passa, felizes, desde que eles tenham aquele espaço que é a mata para eles é o céu. É o céu. É o céu. Então, aparentemente, não tem malucos. Eles não têm doidos. Saúde mental deles parece que é mantida porque, pelo menos a explicação, eu não sou médica, porque eles têm um modo de viver, acreditam naquele modo de viver, não querem ter outro modo de viver, não querem ter dinheiro, não querem ter mais casas, só tem uma. Naquela casa, o Copenau passa, né? A última floresta naquele filme dele. Tem uma maloca onde que moram 150 pessoas. Todos nus, as mulheres dando de mamar a 2 crianças. Eu achei aquilo lindo. Ela não está brigando que a criança quer mamar, 2 querem mamar. Ela está lá muito bem numa rede e o homem está lá quebrando uma coisa para fazer uma fogueira. Então eles acreditam no fogo, eles acreditam na chuva. Não vai sair, tem chuva. Não é que eles acreditam que vão pegar tuberculose, nem pneumonia, não. Não é sagrado para eles descerem. Então, você perguntou, aí o que eles têm que nos ensinar? Preserva a vida, sem desejo de coisas dominar materiais. O outro. Acúmulo, né? A noção que a vida é factível, que ela vai acabar. Aproveita o que ela pode te dar, o quê? Uma noite de lua. Vai dançar. Na lua cheia. Lua cheia. Vai dançar a noite toda. Pegou uma paca enorme, pegou uma capivara. Aproveita, come. Depois vai descansar, vai tocar tambor, né? Eles têm instrumentos musicais. Eles têm jogos. Que a distração entre as crianças. Eles aprendem a nadar, né? Por que não dá instrução? Podem eles ir para a escola? Podem, mas eles não absorvem muito. Não interessa a eles. Eles, temporariamente, pode ser porque eles ganham mais dinheiro, vão trocar o ouro, né? O que estão lá explorando, para ganhar mais o quê? Para comprar o quê? Um carro? Não precisam de carro. Então, essa noção da vida é lindo entre indígenas. É isso que eu dei muito tempo aula sobre. Depois eu passei para a escravidão negra. Mas eu dei muito tempo na Universidade Federal do Rio de Janeiro a vida indígena.
Um ano eu dava só a cultura material, outro ano só os deuses. Eu doei muito tempo. E aí eu fiz um livro, que era A Vida Indígena, mas está esgotado, essa não editei. Como é que é o nome do livro? Se alguém quiser... É A Vida Indígena do Brasil, A Vida Indígena do no, Brasil. Na estante virtual, nessas plataformas, talvez. Vê se você encontra. A Vida Indígena. Esse daqui estava esgotado. Esse é Os Escravos do Sertão. Eu fiz a segunda edição. Eu botei no... Mas isso aqui é um negro na capa, né? Aí eu botei no Google também, né? Escravos do Sertão. Aí veio a resposta assim, livro raro, importantíssimo, mas está esgotado. Imediatamente apareceu uma pessoa, eu tenho quero vender. Me cobrou R$300 pro meu livro. Eu comprei. E aí mandei, porque eu não tinha CD para poder reproduzir. Aí eu fiz. E eu quero fazer do indígena agora. Quer dizer que essa segunda edição você bancou. Aí você vai me perguntar assim, e o que eu ganho com isso? Nada, eu dou mais do que vendo. Eu dei para todas as universidades que estavam faltando. São 100 que eu fiz, já mandei esses 70, só tem 20. Esse eu te dou. Dou para você. Você me dá esse livro? Não acredito. Ainda tem, né? Inveja branca pode, viu? Só se for inveja branca. Então... E Miriam, esse é meu, eu não vem ficar achando nada, não. Isso me faz muito bem perceber como eu sou pequena. Dentro de poucos anos eu vou morrer. O que eu deixei para os outros? Me faz muito bem. Gente, bom, concorda que nós temos 3 minutos ainda? Temos 2 minutos e 20 segundos. 2 minutos e 20 segundos. Eu vou gastar 20 segundos agradecendo a sua presença aqui hoje, já pensando em trazer você de novo agora para a gente falar sobre a escravidão negra, inclusive para abordar mais a fundo esse livro, o livro que você fez no Tempo de Vassouras e a Sinhazinha Emancipada. Esse é muito interessante. Depois você conta a história nesse próximo programa. Se prepara que a gente reagenda a sua Eu queria que você aqui. Me convidasse para que eu fez a Casa Rosa do Leblon, porque é a história do Leblon. As primeiras sermarias. Para quem não é do Rio de Janeiro, Leblon é um bairro aqui na Zona Sul, onde nós dois moramos. Nós somos vizinhos. Pois é, esse eu gostaria que você me convidasse. Ficou um livro muito bonito, muito interessante. É um livro, A Casa Rosa do Leblon. Vamos combinar. No dia que você vier falar sobre escravidão negra, a gente separa um trecho do programa para você falar sobre isso. Tá bom. Você quer fechar o programa, Miriam? Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, porque foi uma felicidade eu poder falar uma coisa que eu gosto e que ninguém está gostando. Gosta não, uma coisa que você tem paixão. Tem paixão. Eu sei. Tanto do escravo quanto do índio. Então, eu fico muito agradecida de você acreditar em mim, né? Achar que eu mereço falar. Nossa, mãe. Que eu tenho. Então, eu não vou nem comentar nada. Então, só isso. Tá bom. E espero que a minha fala tenha sido de proveito para os jovens. Isso. Compreender a vida. Isso é o que eu também espero, mas eu tenho certeza de que foi sim, Miriam. Obrigado, obrigado aos Geraldo, a filha da Miriam está aqui com o nosso Geraldo Rodrigues, nosso operador, Monique Knox. Esse é filha... que eu não posso eu posso te dar esse, agora esses dois eu não posso. Não, são fica tão aí. raros já também. Estou honrado em receber esse, vou começar a lê-lo hoje. Tá. Gente, por favor, divulguem o programa, hein? Clique no link aqui do YouTube, clique em gostei e compartilhe. 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda